53.983 torcedores rubro-negros fizeram o Flamengo superar a média de público de 2019, que era de 52.537 torcedores. Com isso, o Flamengo bateu o seu próprio recorde e o recorde dos últimos 10 anos no Brasil de média de público. Isso prova que a nação rubro-negra é, acima de tudo, o torcedor mais fiel do Brasil. Isso mesmo, não é aquele outro torcedor que é chamado de fiel, não. É a nação rubro-negra que é fiel. Num ano cheio de fiascos, cheio de problemas, na administração do Flamengo e também no futebol do Flamengo, a torcida fez a sua parte. A torcida empolgou o time, apoiou o time até as últimas rodadas de cada campeonato que disputou. Mesmo sem títulos, nós vamos entrar 2024 com a maior média dos últimos 10 anos dentro do Campeonato Brasileiro. Gente, é média de clube europeu. 53.983 de público presente é média de público da Europa. Orgulhoso da minha nação rubro-negra, que mostra para os nossos dirigentes que basta um pouquinho de carinho e de sabedoria para a nação poder ser mais feliz, porque a parte dela a nação faz. E por falar em felicidade, ou infelicidade, ou tristeza, ou emoção, Gabriel Barbosa foi o jogador que mais se emocionou nesse final de semana durante as despedidas de Filipe Luiz e de Rodrigo Caio. Filipe Luiz, inclusive, chegou a dizer que Gabriel foi o cara que mais passou tempo ao seu lado durante todos esses anos que ele esteve em Flamengo. Chegou até a confidenciar que chegou a passar 3 meses sem falar com o Gabriel devido a brigas internas que eles tiveram lá. Coisas de elenco, de grupo, coisas que acontecem em qualquer grupo que trabalhe sempre juntos. Gabriel chorou muito, ficou muito triste com as despedidas de Filipe Luiz e de Rodrigo Caio. Houve um certo questionamento da imprensa sobre o momento de se fazer essa despedida. Se esse era o melhor momento, o jogo ainda valia muito para o Flamengo. Mas essa diretoria era meio irresponsável mesmo. Ela vai. Ela depois vê o que acontece. Vai. Graças a Deus deu tudo certo e não há motivos para maiores lamentações, não há motivos para maiores perturbações, uma vez que nada de errado aconteceu. Agora, se o Gabriel está triste por conta das despedidas de Filipe Luiz e de Rodrigo Caio, ele não deve ficar triste com relação à sua despedida. Apesar de muitos torcedores rubro-negros ainda terem o desejo de ver o Gabriel fora do Flamengo, não é isso que deve acontecer. O Flamengo deve renovar o contrato com o Gabriel, sim. A questão é os termos como esse contrato vai ser renovado, mas internamente a comissão técnica do Flamengo, inclusive a do Tite, enxerga que o Gabriel ainda pode trazer retorno para o Flamengo. A única observação que o Tite fez, e aí eu estou trazendo com exclusividade para vocês, é o seguinte: para jogar com ele, o Gabriel vai ter que estar 100% fisicamente e 100% tecnicamente. Isso são palavras do Tite para o próprio Gabriel e para membros da comissão técnica do Flamengo, para membros do departamento de futebol do Flamengo. Tite deixou bem claro que só vai jogar com ele quem estiver 100% técnica e fisicamente. Então o Gabriel vai ter que se comprometer muito para o próximo ano para poder jogar com o Tite. Ontem eu fui apurar o motivo do Alan ter desaparecido, o que está acontecendo com o Davi Luiz, e o retorno que eu tive foi esse mesmo retorno. O Tite só vai usar jogadores que estejam 100% técnica e fisicamente. Não vai medir esforços para colocar os jogadores na ponta dos cascos, mas só vai utilizá-los quando eles estiverem 100%. Davi Luiz ainda não está, Alan não está, Gabriel não está. Então esses caras estão no fim da fila para o técnico Tite, mas são jogadores que o Tite quer para o próximo ano, principalmente Davi Luiz e Gabriel Barbosa. Gabriel vai ter que mudar a sua maneira de enxergar futebol para o próximo ano, se quiser sair do banco de reservas e ser utilizado pelo técnico Tite. O que é uma boa, porque essa definição do Tite, ela vem
para ele vir para o Flamengo em 2023. Ele exige que o departamento de futebol do Flamengo dê condições para que ele possa conduzir o elenco da maneira mais profissional possível. E a maneira profissional que o Tite enxerga é exigir dos jogadores física e tecnicamente, o que é uma boa para nós. Vida longa a esse pensamento do Tite. Já tem algumas semanas que eu venho falando para vocês que há certas divergências entre o departamento financeiro, entre o Conselho de Futebol do Flamengo e o Departamento de Futebol do Flamengo com relação às renovações de jogadores. Quem me acompanha sabe que há muito tempo eu estou trazendo essas informações. Por exemplo, o Departamento Financeiro jamais aprovou a forma como o Flamengo renovou com o Bruno Henrique. O Departamento de Futebol aprovou 3 anos de contrato, aumento salarial. O Departamento Financeiro e o Conselho de Futebol do Flamengo não gostaram da maneira como foi feita. O mesmo está acontecendo com o Gabriel Barbosa. 5 anos de contrato é coisa do Marcos Braz. O aumento é coisa do Marcos Braz. O Departamento Financeiro aconselha outra coisa para Rodolfo Landim. E eu já expliquei para vocês como é que o processo funciona. Por isso a situação está agarrada. Vai renovar com o Gabriel? Vai, mas não nesses termos que ele gostaria que fosse. Pelo menos essa é a recomendação do Departamento Financeiro. E isso está atingindo um outro atleta com uma informação que eu já trouxe para vocês também aqui. Everton Ribeiro quer 2 anos de contrato. Pelos valores que o Flamengo teria que abordar nos 2 anos de contrato, o Flamengo não vai dar 2 anos de contrato para ele. Para fazer isso, o Flamengo teria que diluir muito esses valores. Mas o Departamento Financeiro do Flamengo não recomenda. E quem é o Departamento Financeiro do Flamengo para recomendar jogador ou não? É o estudo que eu já expliquei para vocês de custo-benefício. Everton Ribeiro é um jogador muito caro, que está entregando muito pouco. Então, tanto o Conselho de Futebol do Flamengo quanto o Departamento Financeiro do Flamengo são contra a renovação de 2 anos. O Departamento Financeiro ainda vai mais longe. É contra a renovação de Everton Ribeiro. E aí, com esse pensamento do Departamento Financeiro, o Rodolfo Landim mandou o Departamento de Futebol, através do Scout, pesquisar e trazer sugestões de jogadores que poderiam suprir a saída do Everton Ribeiro. Depois de muita pesquisa, o Scout do Flamengo retornou com 2 nomes de jogadores que poderiam ser contratados para a vaga de Everton Ribeiro e que não desfalcariam o Flamengo em datas FIFAs, pelo menos não por enquanto. Um jogador é do time do Tajeres, o outro jogador é do time de Tucumã, ambos disputando o campeonato argentino, ambos com 25 anos de idade, ambos canhotos e ambos jogam bola pra caraca. Eu tô falando do Rodrigo Garro e do Joaquim Pereira. Esses 2 jogadores foram exibidos, foram trazidos pelo Scout do Flamengo para debate junto ao Conselho de Futebol do Flamengo e principalmente junto ao técnico Tite. O Rodrigo Garro, por exemplo, pela Liga Argentina esse ano, já fez 13 jogos, 12 deles como titular, marcou 2 gols e deu 3 assistências. Na temporada inteira já foram 40 jogos, 7 gols e 9 assistências. É tido simplesmente como um dos melhores meias do campeonato argentino hoje. Esse Rodrigo Garro tem uma visão de jogo absurda. Ele é muito bom para poder montar jogadas, para poder fazer jogadas e para poder antever passes. Eu fiquei impressionado com a visão do Rodrigo Garro para poder criar as jogadas do time do Tajeres. Tem mais equipes interessadas no Rodrigo Garro. Lá na Liga Mexicana, o Cruz Azul tem interesse nele. E o Cruz Azul já fez um contato com o Tajeres, que passou o valor de 8 milhões de dólares para liberar o jogador. Já o Corinthians também fez uma consulta pelo atleta, mas não abriu negociações pelo jogador. O caso do Joaquim Pereira é diferente. Mais clubes querem o jogador. River Plate, Racing, Boca Juniors
estão no encalço do atleta, que tem contrato com o Tucumã até dia 31 de dezembro de 2025. Esses clubes já sabem o valor que o Tucumã quer para poder vender sua joia. 6 milhões de euros. Então o Rodrigo Garro está valendo 8 milhões de dólares e o Joaquim Pereira 6 milhões de dólares. Acabei de falar euros, né? Não, dólares. 6 milhões de dólares é o valor dos jogadores. E agora, o que o Flamengo vai fazer com as informações que já colheu desses dois jogadores? Entre quinta e sábado, vai haver uma reunião com o técnico Tite. E esses nomes vão ser colocados na mesa. O Tite vai avaliá-los junto com o filho dele. E se o Tite preferir Rodrigo Garro ou Joaquim Pereira ao Everton Ribeiro, a tendência é que o Flamengo abra negociações com eles e não renove com o Everton Ribeiro. A renovação do Everton Ribeiro hoje, ela está com o Tite. O departamento financeiro do Flamengo não recomenda a renovação do Everton, mas o Tite é que vai dar a palavra final. Então, os dois nomes que estão sendo cotados para trabalhar pelo Flamengo, do lado direito, no lugar do Everton Ribeiro, são Rodrigo Garro e Joaquim Pereira. Ou um ou outro, obviamente. Conhecem os dois jogadores? Os dois atletas são habilidosos, são criadores de jogadas, estão se destacando nessa última temporada pelos seus clubes. Vários clubes grandes estão interessados neles e eles não têm uma frequência de convocação às suas seleções, o que favoreceria o Flamengo, uma vez que vai perder Nicolás de la Cruz, Arrascaeta, caso o Nicolás venha para o Flamengo mesmo, né? Em caso de convocações para a seleção do Uruguai. E aí, gostaram dos nomes? Essas são as primeiras informações do dia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscreverem no nosso canal, falar para os seus amigos virem se inscrever aqui no Resenha no Verdade e no Live Mengo TV. Tamo juntos, nação. Obrigado por tudo. Eu amo vocês. Saudações rubro-negras.